A figura que a história registrou como Adolf Hitler veio ao mundo em 20 de abril de 1889, na pequena Braunau am Inn, uma cidadezinha da Alta Áustria. Seu pai, Alois Hitler, nasceu de uma relação fora do casamento entre Maria Sickel-Gruber, carrega consigo um passado nebuloso que só viria à tona décadas depois. Já com mais de 50 anos quando Adolf nasceu, Alois era um nacionalista alemão convicto, mas paradoxalmente mantinha lealdade inabalável ao Império Austro-Húngaro, mesmo após a unificação da Alemanha sob liderança prussiana em 1871, um movimento que deliberadamente excluiu sua pátria. Curiosamente, Alois passou grande parte da vida usando o sobrenome materno, Sickel-Gruber, até que um erro burocrático durante a mudança legal do nome transformou Hiedler, sobrenome de seu padrasto, em Hitler, selando assim o destino de uma linhagem. Homem de temperamento explosivo e maneiras rústicas, Alois servia como oficial aduaneiro, uma profissão com ares quase militares na época. Sua carreira ascendeu até alcançar o posto de inspetor-chefe, mas sua vida pessoal era um retrato de instabilidade. 3 casamentos, 9 filhos, entre eles Adolf, um dos mais novos. A mãe do futuro ditador, Clara Pouzul, era uma camponesa austríaca de origem humilde, que se casou com Alois em 1885, quando ela tinha apenas 24 anos e ele 47. Apesar de descrita como uma mulher bondosa e profundamente religiosa, o lar que Clara tentava manter era tudo, menos um refúgio de paz. Uma das teorias mais intrigantes, e nunca totalmente comprovadas, sobre a origem de Hitler sugere que ele poderia ter ascendência judia. Tudo começa com sua avó, Maria Anna Sickel-Gruber, que solteira e já beirando os 40 anos, deu à luz Alois, pai de Adolf. A pergunta que permanece sem resposta é: quem era o pai biológico de Alois? Anos depois, na década de 1930, Hans Frank, um alto oficial nazista que viria a governar a Polônia ocupada, foi incumbido de investigar essa questão, embora seu relatório oficial não trouxesse nada de explosivo. Em conversas privadas, Frank admitiu ter encontrado indícios de que o verdadeiro pai de Alois poderia ser Leopold Frankenberger, membro de uma família judia para quem Maria Anna trabalhava como cozinheira. O detalhe suspeito? Os Frankenberger bancaram parte da criação de Alois, um gesto que, para Frank, sugeria alguma responsabilidade paternal. Embora historiadores tratem essa versão com ceticismo, um estudo de DNA realizado em 2010 reacendeu a polêmica sem, no entanto, oferecer uma prova definitiva. A possibilidade segue como uma especulação fascinante, mas sem fundamento concreto. A infância de Adolf foi marcada por tragédias e tensões. 3 de seus irmãos mais velhos, Gustav, Ida e Otto, filhos do casamento de Alois com Clara, morreram ainda bebês entre 1887 e 1888. Otto faleceu poucos dias após nascer, enquanto Gustav e Ida sucumbiram à difteria em um intervalo de semanas, entre dezembro de 1887 e janeiro de 1888. Essas perdas deixaram Adolf como filho mais velho vivo de Clara, que o mimava excessivamente. Alguns estudiosos chegam a atribuir os traços narcisistas que Hitler desenvolveria mais tarde justamente a essa relação de adoração materna. Já com o pai, a história era outra. Alois era um homem rígido, alcoólatra e violento. Passava horas em tavernas locais e, quando voltava para casa, o que predominava era a agressividade, espancava a esposa e os filhos com frequência, criando um ambiente opressivo que moldaria profundamente a personalidade do jovem Adolf. Outro aspecto pouco conhecido, e por muito tempo considerado lenda, é a possibilidade de Hitler ter nascido com monorquidia, uma condição em que um dos testículos não desce. Durante anos, essa ideia foi descartada como boato de guerra, propagado por uma canção satírica britânica. Porém, uma análise médica reavaliada em 2015, baseada em exames feitos quando Hitler foi preso na Baviera em 1923, sugeriu que a condição era real. A família Hitler também levou uma vida nômade nos primeiros anos de Adolf. Alois, ainda como alto funcionário aduaneiro, foi transferido para Passau em 1892, onde permaneceu por 2 anos antes de ser realocado para Linz, uma das maiores cidades austríacas. Clara, porém, ficou para trás com Adolf, o recém-nascido Edmund e os meio-irmãos Alois Júnior e Angela, filhos do primeiro casamento de Alois. Pouco depois, Alois se aposentou e usou suas economias para comprar uma fazenda a 50 quilômetros de Linz. Apesar do fracasso na agricultura, Hitler desenvolveu um carinho especial por Linz, cidade que mais tarde sonharia em transformar em um centro cultural. Com a falência do negócio rural, a família voltou a Passau no final dos anos 1890.
Lá em 1900, Adolf perdeu outro irmão, Edmund, mas ganhou uma irmã mais nova, Paula, nascida em 1896, uma das poucas da família a ter uma vida longa. Na escola, Hitler não se destacava. Seu desempenho medíocre em Linz irritava profundamente o pai, mas a morte de Alois em janeiro de 1903 pôs fim a esse conflito. Já adolescente, em 1907, Hitler partiu para Viena, a capital pulsante do Império Austro-Húngaro, onde se encantou pelo mundo das artes. Era uma época de efervescência criativa. O impressionismo e o pós-impressionismo ainda influenciavam fortemente os artistas, enquanto o expressionismo começava a ganhar força. Movido por esse ambiente, Hitler tentou, sem sucesso, ingressar na Academia de Belas Artes de Viena. A rejeição foi um golpe duro, agravado pela morte de Clara, vítima de câncer de mama em 21 de dezembro de 1907. Mesmo assim, ele persistiu no sonho de ser pintor. Suas aquarelas e obras dos anos seguintes, no entanto, revelavam um talento limitado. Conseguia reproduzir paisagens e edifícios famosos de Viena com certa precisão técnica, mas faltava-lhes originalidade ou carga emocional. Críticos da época não hesitaram em sugerir que seu caminho deveria ser a arquitetura, e de fato, suas pinturas de construções, como Die Karlskirche in Winter, 1912, mostravam uma melhora gradual em detalhes. Até 1909, a busca obstinada pela carreira artística havia esgotado o pouco dinheiro que herdara dos pais. Sem alternativas, Hitler passou a aceitar trabalhos braçais e a vender suas aquarelas, não para galerias, mas como decoração barata para quem buscava enfeitar paredes sem gastar muito. O artista frustrado estava prestes a trilhar um caminho muito diferente do que sonhara. Suas aquarelas, cenas genéricas da vida vienense, reproduzidas em série para enfeitar lares sem personalidade, mal davam para sustentar um homem. Em pouco tempo, o sonho de ser artista se transformou em uma luta diária pela sobrevivência. Entre 1909 e 1910, Hitler passou a vagar pelas ruas de Viena como um marginal, alternando entre abrigos para desabrigados e pensões baratas para homens sem rumo. É uma ironia cruel da história que um dos homens que viria a comandar uma das maiores potências da Europa tenha conhecido a miséria mais absoluta, dormindo em bancos públicos e dependendo da caridade alheia. Poucos líderes mundiais, se é que algum outro existiu, podem reclamar um passado tão degradante, de mendigo nas sombras de Viena a ditador no centro do poder europeu. Aqueles anos de privação deixaram marcas profundas. Historiadores há décadas debatem se foi nesse período que seu ódio por grupos não germânicos, especialmente os judeus, se cristalizou. A Viena do início do século XX era um caldeirão de tensões étnicas, onde o antissemitismo fervilhava nas tabernas, nos jornais e nos discursos políticos. Para um homem humilhado pela pobreza, frustrado em suas ambições e cercado por uma cidade que ele via como decadente e contaminada por estrangeiros, era fácil culpar os outros por seu fracasso. Os judeus, em particular, encarnavam tudo o que ele desprezava: o cosmopolitismo, o capital financeiro, a arte moderna que ele não conseguia dominar. Não por acaso foi nessa época que Hitler começou a absorver as teorias racistas pseudocientíficas que mais tarde se tornariam o cerne da ideologia nazista. Em maio de 1913, fugindo da miséria vienense, ele se mudou para Munique, na Baviera. A cidade, com seu nacionalismo germânico mais acentuado e sua resistência à diversidade do Império Austro-Húngaro, deve ter parecido um refúgio. Poucos meses depois, porém, a guerra o alcançou. Foi convocado pelo exército austro-húngaro, mas dispensado por inaptidão física, uma decisão que, segundo ele mesmo admitiria anos depois, o deixou aliviado. Afinal, servirá à Áustria apenas o suficiente para desprezá-la. Em seus olhos, o império multiétnico era uma aberração, um corpo doente infectado por eslavos, judeus e outros elementos não germânicos. Quando a Primeira Guerra Mundial irrompeu em agosto de 1914, ele não hesitou. Alistou-se imediatamente nas fileiras bávara do exército imperial alemão. Assim como milhares de jovens alemães, franceses e britânicos, Hitler foi lançado nas trincheiras do Frente Ocidental, onde o heroísmo e o horror se misturavam na lama de Flandres e no nordeste da França. Durante 4 anos atuou como mensageiro, correndo entre quartéis-generais e linhas de frente em batalhas sangrentas como a Primeira Batalha de Ypres e o Inferno de Passchendaele. Ferido mais de uma vez, condecorado com a Cruz de Ferro de segunda e primeira classe e a insígnia de ferido em preto, ele parecia prosperar na carnificina, ou pelo menos, na disciplina brutal da guerra. Mas o conflito também o marcou de formas menos visíveis.
Em 15 de outubro de 1918, um ataque com gás mostarda o deixou temporariamente cego. Enquanto se recuperava no hospital, ouviu as notícias que abalaram a Alemanha, a revolta social, a abdicação do Kaiser Guilherme II e, finalmente, a rendição em 11 de novembro. Mais tarde, alegaria que o choque da derrota foi tão devastador que o cegou novamente, uma afirmação que muitos historiadores questionam, mas que revela algo crucial sobre seu estado mental. Hoje, a teoria mais plausível é que Hitler sofria de estresse pós-traumático, o mesmo choque de guerra que afligiu uma geração de soldados. Se era verdade, isso explicaria muito: a paranoia, a raiva incontida, a necessidade obsessiva de restaurar a grandeza alemã que ele acreditava ter sido traída. Quando a guerra terminou e suas feridas cicatrizaram, Hitler voltou a Munique, mas não encontrou a mesma cidade. A Alemanha estava em convulsão. A Revolução Alemã de 1918 a 1919 varria o país, com socialistas tentando repetir o modelo bolchevique da Rússia, enquanto milícias de extrema-direita, os Freikorps, eram mobilizadas para esmagar a rebelião. Era um momento de caos, onde lealdades se deslocavam com a velocidade de uma bala. E foi nesse turbilhão que Hitler encontrou seu caminho. Infiltrado como informante do exército no Partido dos Trabalhadores Alemães, um grupo minúsculo liderado por Anton Drexler, ele logo se viu genuinamente atraído por suas ideias. A narrativa da punhalada nas costas, a crença de que a Alemanha não havia sido derrotada militarmente, mas traída por judeus, comunistas e políticos covardes, ressoava com sua própria amargura. Havia, no entanto, um detalhe intrigante. Em 1919, enquanto a Baviera era sacudida por uma breve república soviética, Hitler parece ter flertado com os comunistas locais. Chegou a comparecer ao funeral de Kurt Eisner, líder judeu-alemão do movimento, usando uma braçadeira de luto, um gesto que décadas depois soaria como uma blasfêmia para o Führer que ordenaria o extermínio de milhões. Mas a aparente contradição não é tão surpreendente quanto parece. Na Europa do entreguerras, as fronteiras entre extrema-esquerda e extrema-direita eram mais porosas do que se imagina. Ambos os lados pregavam a mobilização das massas, o desprezo pela democracia liberal e a crença em um Estado forte. O próprio nome do futuro partido de Hitler, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, era uma mistura explosiva de nacionalismo e retórica operária. Muitos fascistas, inclusive Mussolini, começaram suas carreiras no socialismo antes de migrar para o outro extremo. O que diferenciava uns dos outros não era o método, mas o inimigo escolhido. Para os comunistas era a burguesia, para Hitler, eram os judeus, os inimigos da raça. E os traidores de 1918, sob a influência de Drexler e de figuras como Dietrich Eckart, seu pensamento foi se radicalizando. O nacionalismo germânico de raiz Volkisch, aquele que idealizava um passado medieval de pureza racial e expansão para o leste, ganhou contornos cada vez mais violentos. A Alemanha que ele imaginava não era apenas uma nação, mas uma comunidade de sangue, uma missão histórica para reconquistar terras roubadas e purificar a cultura de influências estrangeiras. E para isso, qualquer meio seria justificável. A semente do nazismo já estava plantada. Restava apenas regá-la com ódio. Era ali, naqueles anos de fermentação ideológica, que o delírio expansionista de Hitler começava a tomar forma concreta. A ideia de Lebensraum, aquele espaço vital que a Alemanha deveria arrebatar do leste europeu, deixava de ser um devaneio romântico para se transformar em um plano de conquista sistemática. Não se tratava apenas de recuperar territórios perdidos, mas de esmagar nações inteiras sob a bota teutônica, erguendo sobre seus escombros um novo Reich milenar. E como todo império nascido da violência, ele precisaria de um inimigo à altura de seu ódio. O Tratado de Versalhes, com suas cláusulas humilhantes, tornou-se o alvo perfeito, um símbolo da traição internacional que, na narrativa nazista, havia reduzido a Alemanha a uma condição de servidão. Mas a genialidade perversa de Hitler estava em transformar essa raiva em combustível para algo muito maior. Foi nesse caldeirão de ressentimentos que o suástica, antigo símbolo ariano, já apropriado pelos místicos do movimento Volkisch antes mesmo da Grande Guerra, foi adotado como emblema do partido. Não por acaso, aquele cruzamento de linhas pretas sobre fundo vermelho não era apenas uma bandeira, mas um manifesto visual. Representava a pureza racial que os nazistas juravam restaurar, o sangue que deveria ser derramado para purificar a nação e a Guerra Santa que viria. E enquanto o símbolo ganhava as ruas, o veneno do antissemitismo de Hitler atingia níveis antes impensáveis.
Porque para ele, os judeus não eram apenas um povo entre outros, eram a encarnação do mal que corrompia a Alemanha. Em 1919, enquanto a Baviera ainda tremia com os ecos da Revolução Comunista, Hitler já escrevia a seus comparsas em Munique em termos apocalípticos. A solução não era mais a segregação, mas a eliminação total. Os judeus, na sua visão distorcida, haviam apunhalado a Alemanha pelas costas, sabotando a guerra, enriquecendo com a miséria alheia e infiltrando-se nas instituições para destruir a nação por dentro. Era uma teoria da conspiração tão absurda quanto letal, e ela encontrou solo fértil em uma Alemanha esmagada pela derrota, onde milhares buscavam desesperadamente um bode expiatório para sua desgraça. Para atrair aqueles que, momentaneamente seduzidos pelo discurso igualitário dos comunistas bávaros, ainda hesitavam, o Partido Operário Alemão mudou de nome em 1920. Nascia assim o Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou, como ficaria conhecido, o Nazi. A suástica negra sobre o vermelho sanguíneo agora ondulava como estandarte de uma nova cruzada. E no centro desse redemoinho estava Hitler, recém-desligado do exército e entregue de corpo e alma à causa. Não mais um simples informante ou agitador de segunda linha, mas o orador que, com sua voz estridente e gestos teatrais, hipnotizava multidões nos comícios de Munique. Alguns iam por curiosidade, outros por desespero, poucos ainda por convicção. Mas todos saíam tocados por aquela retórica inflamada, que prometia ordem onde havia causa e vingança onde havia humilhação. O golpe de mestre viria em 1921. Aproveitando-se de uma crise interna a proposta de fusão com o Partido Socialista Alemão, baseado em Nuremberg, Hitler manobrou para afastar seu antigo mentor, Anton Drexler, e assumir o controle absoluto do movimento. A partir daí, os 2 anos seguintes foram de crescimento acelerado, embora ainda confinado à Baviera. Foi nesse período que figuras sinistras, futuros pilares do regime nazista, começaram a se aglomerar em torno dele. Hermann Göring, o as da aviação transformado em capanga político, Heinrich Himmler, o burocrata obsesso por raças puras, Ernst Röhm, o militar brutal que moldaria as milícias da SA, Rudolf Hess, o fiel escudeiro. Cada um deles, da sua maneira, ajudaria a tecer a teia que sufocaria a Europa. Mas foi no inverno de 1923 que Hitler e seus sequazes saíram da sombra dos beer halls bávaros para o palco da história, ainda que de forma grotesca. A República de Weimar, após anos de hiperinflação e revoltas, finalmente dava sinais de estabilização com a introdução do Rentemark e do Reichsmark. Para Hitler, era agora ou nunca. Se a Alemanha se recuperasse, o terreno fértil para a revolução nazista secaria. Na noite de 8 de novembro, eles cerca de 600 homens da SA invadiram a Burger Braukeller, uma das maiores cervejarias de Munique, e declararam o início da Marcha sobre Berlim. O plano: tomar a Baviera, derrubar o governo central e instalar uma ditadura nacionalista. O resultado? Um fiasco tão patético quanto previsível. Hitler, em vez de agir com rapidez, perdeu horas preciosas em discursos inflamados enquanto seus homens, bêbados de cerveja e retórica, vagueavam sem rumo. Quando finalmente tentaram marchar pelo centro de Munique na manhã seguinte, as autoridades, alertadas por oficiais que haviam escapado da cervejaria, já os aguardavam. Alguns tiros, alguns mortos, e o golpe desmoronou como um castelo de cartas. Os líderes nazistas fugiram como ratos, incluindo o próprio Hitler, que seria preso dias depois. O put da cervejaria, como ficaria conhecido, era, na verdade, uma farsa trágica, mas, como toda farsa bem contada, se transformaria em lenda. O julgamento, iniciado em 24 de fevereiro de 1924, durou 5 semanas. Hitler, acusado de alta traição, deveria ter sido esmagado pelo sistema que desprezava. Em vez disso, transformou o tribunal em palanque. Suas declarações, transmitidas pela imprensa, ecoavam como um manifesto: a Alemanha traída, a necessidade de um homem forte, a ameaça vermelha, a conspiração judaica. Condenado a 5 anos de prisão, cumpriria menos de 1, mas aqueles meses em Landsberg seriam decisivos. Foi ali, entre as grades, que ele entendeu a lição mais valiosa: a democracia poderia ser usada como uma arma contra si mesma. Não seria mais com balas, mas com votos, que o nazismo tomaria o poder. E foi ali também que, entre delírios e cálculos frios, começou a redigir Mein Kampf, não apenas um panfleto racial, mas um manual de guerra. Nas suas páginas, o Lebensraum deixava de ser uma fantasia para virar um plano de extermínio e escravização. Eslavos reduzidos a servos, judeus eliminados. Uma Europa dominada pela raça ariana.
Hitler não inventara aquelas ideias. Elas já circulavam há décadas, alimentadas por cientistas que mediam crânios e distorciam Darwin para provar a superioridade germânica. Autores como Hans F.K. Gunther, com suas hierarquias raciais que colocavam os judeus e eslavos no degrau mais baixo da humanidade, deram a Hitler a pseudociência que ele precisava para justificar o impensável. Mas reduzir o nazismo a um produto exclusivo da Alemanha dos anos 1920 seria um erro. Aqueles delírios tinham raízes mais profundas e mais europeias. As ideias que alimentavam os grupos radicais da Baviera e de outras regiões entre 1918 e 1923 não eram invenções recentes. Elas já estavam enraizadas na cultura e no discurso político alemão desde os tempos do Império. Décadas antes, nos anos 1870 e 1880, a ideia de que a presença judaica na Europa representava um problema já circulava com naturalidade nos debates públicos, ao lado de teorias sobre a necessidade de um renascimento nacional. A diferença é que no final do século XIX, esses discursos eram proferidos por uma Alemanha recém-unificada, ávida por afirmar seu lugar entre as grandes potências, muitas vezes através da conquista de um império colonial. Já nos anos 1920, esse mesmo desejo de grandeza se transformou em um ressentimento amargo, uma ferida aberta pela humilhação imposta pelo Tratado de Versalhes. Não por acaso foi nesse mesmo período, no início do século XX, que o Estado alemão orquestrou seu primeiro genocídio, o extermínio sistemático dos povos Herero e Nama na então África Sudoeste Alemã, hoje Namíbia. Um nacionalista de extrema-direita de 1909, se transportado para um comício nazista em meados dos anos 1920, reconheceria com facilidade o discurso, os símbolos e até mesmo os métodos. A diferença estaria no contexto. A derrota na Primeira Guerra havia radicalizado o que antes era apenas um projeto de poder. Hitler deixou a prisão de Landsberg na véspera de Natal de 1924, após cumprir menos de um ano por sua tentativa fracassada de golpe em Munique. Mas a derrota não o deteve. Em poucos meses, já em fevereiro de 1925, ele não apenas reconstruía o partido nazista como conseguia convencer as autoridades bavaresas a revogar sua proibição. Menos de um ano e meio após o Put da cervejaria, os nazistas voltavam à ativa desta vez, em uma Alemanha transformada. A hiperinflação, o caos político e a instabilidade social que marcaram os anos entre 1918 e 1923 haviam dado lugar a uma recuperação econômica surpreendente. Nesse novo cenário, Hitler e seus aliados adotaram uma estratégia aparentemente paradoxal. Em vez de balas, apostariam em cédulas. A promessa de engajar-se na democracia foi o preço que Hitler pagou para reconquistar a legalidade. E foi exatamente o que fez, pelo menos nos primeiros anos. Mas o Hitler de 1925 ainda não era o furrier absoluto que se tornaria em 1934, após fundir os cargos de chanceler e presidente e eliminar a ameaça representada por Ernst Röhm e a SA. Naquele momento ele tinha rivais dentro do próprio partido, e nenhum tão perigoso quanto os irmãos Strasser, Gregor e Otto. Em um fenômeno que revela como fascismo e socialismo podiam se entrelaçar na Europa do entre-guerras, os Strasser representavam a ala mais à esquerda dos nazistas, com forte influência nas seções do partido no norte da Alemanha, enquanto Hitler mantinha sua base de poder em Munique e na Baviera. A batalha pelo controle foi longa, mas o ponto de virada veio em 14 de fevereiro de 1926, na Conferência de Bamberg, quando Hitler conseguiu cooptar a maioria dos delegados para sua visão. Ainda assim, os Strasser permaneceriam como uma sombra incômoda por anos. O problema é que mesmo com a fachada democrática, os resultados eleitorais não acompanhavam as ambições. Nas eleições de 1928 para o Reichstag, o partido recebeu apenas 810 mil votos em todo o país, um retrocesso que reduziu sua bancada de 14 para 12 deputados. Os nazistas, afinal, ainda eram uma força marginal. Mas se a democracia não os levava ao poder, outros métodos sim. Hitler passou a gerir o partido como um chefe de máfia, não como um líder político convencional. Com sede em Munique e ramificações em outras cidades, como a Cosa Nostra se expandia de Nova York para Chicago, os nazistas combinavam participação parlamentar com atividades ilícitas. A SA e a SS agiam como braços armados, usando violência e intimidação para eliminar opositores, enquanto o dinheiro do crime ajudava a financiar a máquina partidária. Não havia debates internos, votos ou processos democráticos.
Hitler distribuía favores como um dom, designando leais capangas para controlar operações em distritos, cidades e regiões. Esse modelo não só persistiu após sua ascensão ao poder, como se tornou a espinha dorsal do Terceiro Reich. Historiadores destacam como o regime funcionava como uma teia de lealdades pessoais, onde Hitler reinava no topo, seguido por uma camada de subchefes, depois por executores e finalmente por uma massa de seguidores, uma estrutura que lembrava menos um governo e mais um império criminoso, onde comunidades inteiras acabavam subjugadas ao poder de uma organização predatória. E onde havia poder, havia escândalo. Os círculos nazistas em Munique nos anos 1920 e início dos 1930 eram um caldeirão de excentricidades e comportamentos considerados desviantes para a época. O partido parecia atrair marginalizados, fanáticos e figuras perturbadoras, cujas reuniões sociais muitas vezes beiravam o grotesco. Hitler, é claro, não estava imune a controvérsias. Em 1925, sua sobrinha neta Geli Halbau, filha de sua meia-irmã Angela, mudou-se com a mãe para a Baviera após a morte do marido desta. Pouco tempo depois, Angela tornou-se governanta da casa de Hitler, e Geli passou a viver sob o mesmo teto que o tio. A partir de 1927, os rumores sobre a natureza doentia dessa relação começaram a se espalhar. Hitler exercia um controle obsessivo sobre a jovem de 17 anos, proibindo-a de sair sozinha e alimentando especulações sobre um envolvimento sexual. Historiadores ainda debatem se as acusações eram verdadeiras ou se faziam parte de uma campanha do Strasser e de outros opositores para desmoralizá-lo. Mas uma coisa é certa, independentemente da existência de abuso físico, a dinâmica entre os dois era profundamente doentia. Um homem na casa dos 30 anos exercendo domínio sobre uma adolescente, em um relacionamento que no mínimo beirava o incesto. E como tudo no universo nazista, essa história também terminaria em tragédia. Há quem afirme, com base em testemunhos da época, que Geli Halbau pode ter engravidado de Hitler em 1931. Se verdade, esse detalhe macabro jamais será confirmado. O que sabemos é que na manhã de 18 de setembro daquele ano, seu corpo sem vida foi encontrado no apartamento de Hitler em Munique, uma bala na cabeça, a arma ainda em suas mãos. O Führer havia deixado a cidade na noite anterior, após uma discussão acalorada com a sobrinha, rumo a Nuremberg. A versão oficial foi suicídio, mas as circunstâncias são, no mínimo, suspeitas. O que se seguiu foi um colapso emocional de Hitler, que mergulhou em uma depressão profunda. Anos depois, ele chegaria a declarar que Geli fora a única mulher que verdadeiramente amara. Mas o que torna esse episódio ainda mais perturbador é seu timing. Ele ocorreu justamente no momento em que Hitler e seu partido estavam à beira de uma ascensão meteórica, uma virada que transformaria a Alemanha e, com ela, o curso da história. Até então os nazistas eram vistos como uma piada perigosa, um bando de extremistas que em 1923 havia tentado, e falhado, tomar o poder na Baviera com o ridículo Pus de Munique. Após a libertação de Hitler da prisão de Landsberg, em 1924, o partido patinou. Nas eleições de 1928, conquistaram um mísero 2,6% dos votos, um resultado que, não fosse pelo apoio de homens desiludidos na Baviera, seria ainda mais vergonzoso. Tudo mudou com a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929. A Grande Depressão que se seguiu arrasou a economia alemã, e com ela, a paciência de um povo já humilhado pelo Tratado de Versalhes. De repente, o discurso nazista feito de ódio, ressentimento e promessas de vingança, deixou de ser anacrônico e passou a ressoar com uma força avassaladora. Não foi estratégia genial de Hitler, mas sim a confluência perfeita entre uma crise econômica devastadora e uma mensagem que prometia esmagar os culpados pela miséria alemã. Nas eleições de setembro de 1930, quase 6,5 milhões de alemães votaram nos nazistas, tornando-o o segundo partido mais votado do país, atrás apenas dos social-democratas. Hitler, com seus discursos inflamados e quase hipnóticos, tornou-se o símbolo dessa revolta. Testemunhas da época, muitos dos quais ocupariam cargos de destaque no Terceiro Reich, descreveriam, anos depois, o magnetismo quase sobrenatural que ele exercia sobre as massas. Não era apenas carisma, porém. O sucesso nazista foi uma combinação letal. A fúria de um povo traído, a propaganda genial de Joseph Goebbels e a habilidade de transformar o desespero em fanatismo. Mesmo assim, o caminho até o poder não foi linear. Apesar do crescimento estrondoso, em julho de 1932, os nazistas atingiram 37% dos votos, tornando-se o maior partido do Reichstag.
Hitler ainda esbarrava na resistência das elites políticas. Nenhum outro partido estava disposto a formar uma coalizão com ele, a menos que fosse como chanceler. E foi exatamente isso que aconteceu em janeiro de 1933, após uma série de manobras nos bastidores entre políticos moderados e líderes industriais que ingenuamente acreditavam poder controlá-lo. Eles pensavam que o tinham domesticado, escreveu mais tarde um observador. Não entendiam que estavam entregando as chaves do país a um lobo. Em poucos meses, Hitler esmagou toda a oposição. Em 1934, com a morte do presidente Hindenburg, unificou os cargos de chanceler e presidente, autoproclamando-se Führer, o líder supremo de uma nova Alemanha. A República de Weimar estava morta, mas o sangue já corria antes mesmo dessa consolidação. Em Mein Kampf, Hitler havia defendido a criação de uma milícia paramilitar, a SA, como instrumento de revolução. Agora no poder, ele se via ameaçado por essa mesma força. Ernst Röhm, chefe da SA, era um problema. Com mais de 3 milhões de membros em 1933, a milícia crescia descontroladamente, e havia rumores de que absorveria o exíguo exército alemão, a Reichswehr, transformando Röhm em uma ameaça direta ao próprio Hitler. A solução veio na noite de 30 de junho de 1934, quando a Noite das Facas Longas varreu a Alemanha. Röhm e centenas de outros, incluindo antigos rivais como Gregor Strasser e figuras ligadas à frustração do Putsch de 1923, foram executados sem julgamento. Foi o primeiro grande banho de sangue do regime, uma demonstração clara de que Hitler não hesitaria em eliminar até seus próprios aliados se isso significasse consolidar seu poder. E esse poder tinha um objetivo claro desde o início: preparar a Alemanha para uma nova guerra. Não uma mera revanche contra a França ou a Grã-Bretanha, mas uma cruzada ideológica para conquistar o espaço vital no leste europeu, um império que se estenderia dos rios Reno às montanhas Urais. Hitler sabia que para isso, seria preciso neutralizar a França e, se necessário, enfrentar os britânicos. E a partir de 1935, a Alemanha começou a se armar abertamente, violando o Tratado de Versalhes sem qualquer disfarce. O mundo assistiria primeiro com incredulidade, depois com terror, à máquina de guerra que estava sendo construída. O destino dele se entrelaçou de maneira cada vez mais intensa, embora sob a sombra de um segredo meticulosamente guardado. Eva Braun não era apenas uma jovem comum, era a antítese do ideal ariano propagado pelo regime, loira sim, mas de feições delicadas, sem a aura de maternidade guerreira que o nazismo exaltava. Ainda assim, ou talvez justamente por isso, ela se tornou a única mulher capaz de penetrar a couraça de solidão que Hitler havia construído ao redor de si. Sua relação, no entanto, foi um jogo de poder e submissão desde o início. Hitler, obsedado pelo controle, mantinha Eva à distância, confinando-a a um apartamento em Munique ou à residência de Berchtesgaden, onde ela vivia como uma espécie de prisioneira dourada, proibida até de frequentar eventos públicos ao seu lado. As cartas que trocavam. Ele com sua caligrafia nervosa e cheia de correções. Ela com uma escrita redonda e infantil revelam uma dinâmica perturbadora. Ele a tratava como uma criança mimada, alternando entre carinho condescendente e explosões de ciúme doentio. Em 1932, após uma tentativa de suicídio com a pistola do próprio Hitler, um gesto que, irônico ou não, só a tornou mais indispensável aos seus olhos, ela selou seu lugar como a única mulher que o Führer jamais amara, ou pelo menos, a única que ele permitiu que ficasse. Enquanto isso, a Alemanha se transformava em um organismo doente, onde a perseguição aos judeus deixava de ser uma política para se tornar um ritual de purificação nacional. O boicote de 1933 foi apenas o prelúdio. Em 1935, as leis de Nuremberg não apenas legalizaram o ódio como institucionalizaram, reduzindo os judeus a cidadãos de segunda classe, proibindo-lhes o direito ao amor, ao trabalho, à dignidade. Hitler, sempre o estrategista, freou momentaneamente a violência aberta durante os Jogos Olímpicos de 1936, uma fachada de civilização para o mundo ver. Mas assim que as câmeras se apagaram, a máscara caiu. A Kristallnacht, em novembro de 1938, não foi um surto de fúria espontânea, foi um pogrom orquestrado, uma demonstração de força onde vidros quebrados ecoavam como o som de um país se despedaçando. Sinagogas ardiam enquanto a polícia observava, judeus eram arrastados para campos de concentração recém-criados, onde a morte ainda não era industrializada, mas já se ensaiava. E o homem por trás disso tudo? Um enigma de contradições.
Hitler, o vegetariano que ordenava massacres, o protetor de animais que desumanizava milhões, o workaholic que dormia até o meio-dia e se alimentava de doces como um adolescente. Sua rotina era um espelho distorcido de disciplina, noites viradas em monólogos inflamados, dias começados tarde, refeições regadas a conversas sobre arquitetura ou cinema, especialmente Branca de Neve, que ele assistia repetidamente, como se buscasse na fantasia da Disney um refúgio da realidade que ele mesmo criava. Abandonar o álcool e o tabaco, este último, após décadas de um vício que chegava a 40 cigarros por dia, mas trocara-os por uma farmacopeia particular. Injeções de vitamina, estimulantes, sedativos, um coquetel que nos anos finais, o transformaria em um fantasma de si mesmo. Psicólogos e historiadores ainda se debruçam sobre o abismo de sua mente. Era bipolar? Esquizofrênico? Um narcisista patológico alimentado por traumas de guerra e uma infância marcada pela violência do pai? As teorias se multiplicam, mas a verdade é que Hitler escapou até mesmo da autópsia. Seu corpo, reduzido a cinzas em 1945, levou consigo os últimos segredos de sua fisiologia. O que resta são os relatos de quem o viu de perto, e eles pintam o retrato de um homem vazio. Ian Kershaw, seu biógrafo mais lúcido, argumenta que Hitler não era um gênio do mal, mas um nada carismático. Um recipiente oco onde a Alemanha depositou suas frustrações, seus medos, sua sede de vingança. Seu poder não vinha de uma inteligência superior, mas de uma habilidade instintiva para explorar as fraquezas alheias. Ele governava pela desordem, incentivando seus subordinados a competirem entre si como ratos famintos, todos ansiosos para adivinhar e executar sua vontade antes que os outros o fizessem. Era o trabalhar em direção ao Führer, um sistema onde a crueldade se autoalimentava, e onde a responsabilidade, convenientemente, sempre recaía sobre os outros. Até mesmo seu carisma tinha limites. Nos anos entre 1933 e 1941, quando a Alemanha ainda colhia os frutos de suas conquistas relâmpago, aqueles que o cercavam descreviam um Hitler surpreendentemente afável em pequenos círculos, um anfitrião que servia chá, que falava com paixão sobre óperas de Wagner ou os planos para reconstruir Berlim como a capital de um império milenar. Mas essa fachada se esfarelaria com a guerra. A derrocada começaria no frio russo, onde o Blitzkrieg encontraria seu túmulo de neve, e onde o Führer, cada vez mais dependente de drogas e cada vez mais convencido de sua própria invencibilidade, mergulharia na paranoia que o consumiria. Até lá, porém, ele ainda tinha um império para construir, e uma mulher para manter escondida. Eva Braun, porém, não era do tipo que se contentava com migalhas de atenção. Sua obsessão por Hitler era tão visceral que em agosto de 1932, numa jogada calculada de desespero romântico, tentou tirar a própria vida. Um gesto que paradoxalmente só fez fortalecer os laços entre os dois. O Führer, que até então mantinha relações passageiras com outras mulheres, viu-se enredado numa teia de dependência emocional. Após uma segunda tentativa de suicídio em 1935, Brabe deixou de ser uma sombra ocasional para se tornar presença permanente em sua vida. Instalada no Bergamo, a residência alpina onde Hitler se refugiava do mundo. A partir de 1936, ela já não era mais uma amante discreta, mas uma parceira não oficial. Embora o casamento só viesse a acontecer nas vésperas do colapso, em abril de 1945, quando as chamas do Terceiro Reich já consumiam Berlim. Enquanto isso, o Führer cultivava a imagem do líder celibatário, casado não com uma mulher, mas com a própria Alemanha. Era uma fachada útil, o mitológico Führer sem laços pessoais, dedicado exclusivamente à grandeza da nação. Mas por trás das cortinas, a máquina de guerra já estava em movimento. Desde 1933, Hitler traçara um plano meticuloso. Primeiro, reconstruir a economia e as forças armadas alemãs. Depois, lançar sua guerra de vingança contra as potências europeias, preferencialmente entre 1941 e 1942. Ele contava com um detalhe crucial, que França e Grã-Bretanha, ao perceberem a ascensão militar da Alemanha, também iniciariam seu rearmamento, mais tarde demais. E foi exatamente o que aconteceu. Londres e Paris não ficaram paralisadas, como muitos gostam de acreditar. Stanley Baldwin, Neville Chamberlain e Leon Blum não eram ingênuos, sabiam que a ameaça nazista crescia. O problema é que, enquanto a Alemanha acelerava sua produção de tanques, aviões e canhões, as democracias ocidentais avançavam a passos de tartaruga. Até 1937, Hitler já tinha certeza, o cronograma podia ser adiantado. A guerra não precisaria esperar. Os eventos então se precipitaram.
No início de 1938, um escândalo envolvendo o ministro da Guerra, Werner von Blomberg, e o comandante-em-chefe do exército, Werner von Fritsch, abriu uma brecha perfeita. Ambos foram afastados, substituídos por generais mais dóceis, que transformaram as forças armadas numa extensão da vontade do Führer. Em março, a Anschluss, a anexação da Áustria, foi consumada sem disparar um tiro, graças a uma combinação de pressão diplomática e intimidação. O mundo assistiu atônito enquanto Hitler declarava a criação de uma grande Alemanha. Mas era apenas o começo. No verão, seus discursos inflamados sobre os Sudetos, região tcheca de maioria germânica, ganharam tom de ultimato. Em 12 de setembro de 1938, no Congresso do Partido Nazista em Nuremberg, ele desferiu um ataque virulento contra Praga, pintando a Tchecoslováquia como um estado artificial, um Franquistan multilingüe onde alemães, húngaros e outros eram oprimidos. O mesmo argumento que justificara o desmembramento do Império Austro-Húngaro, onde ele próprio nascerá. Nos dias seguintes, tropas alemãs começaram a infiltrar-se na fronteira, enquanto Hitler espalhava teorias paranoicas. A França, segundo ele, planejava transformar a Tchecoslováquia numa plataforma de bombardeios contra Berlim. Foi quando Neville Chamberlain, o primeiro-ministro britânico, interveio. Sua iniciativa levou à famosa reunião em Munique no final de setembro, onde, após negociações com Hitler, Édouard Daladier, da França, e Benito Mussolini, da Itália, ele emergiu triunfante, brandindo um papel que prometia paz para nosso tempo. Os nazistas receberam os Sudetos. Em troca, Hitler jurou não fazer mais reivindicações territoriais. Mas aqui está a verdade inconveniente. Chamberlain não tinha muitas opções. Enquanto os historiadores o acusam de apaziguamento, esquecem que nas semanas anteriores, Hitler já ordenara incursões militares e bombardeios contra alvos tchecos. Se Londres e Paris tivessem resistido, a invasão teria acontecido de qualquer forma, e a guerra talvez começado 2 anos antes. Hoje, é fácil julgar. Por que demoraram tanto a enfrentar Hitler? A resposta não é simples. Primeiro, porque a história não se lê de trás para frente. Chamberlain e Daladier não podiam prever Auschwitz nem o Holocausto. Alguns, como Winston Churchill, enxergaram a ameaça mais cedo, mas a maioria via nos nazistas um mal menor. Afinal, na Europa dos anos 1930, assombrada pela Grande Depressão, o espectro do comunismo era tão aterrador quanto o fascismo. Para muitos, inclusive figuras como o ex-primeiro-ministro britânico David Lloyd George, o milagre econômico nazista, que afastara a ameaça vermelha da Alemanha, parecia um modelo a ser admirado. E então havia as fraturas entre os próprios ditadores. Mussolini, apesar de ser o padrinho ideológico do fascismo, não era um aliado cego. Em Munique, desconfiado da expansão alemã rumo aos Alpes, exigiu concessões territoriais na Áustria como preço por seu apoio. Um ano depois, quando a guerra estourou, a Itália permaneceu neutra até junho de 1940. Só entrando no conflito quando a vitória nazista parecia inevitável, e Mussolini viu a chance de ampliar seus domínios às custas de uma França derrotada. Hitler, por sua vez, sempre o tratou como um parceiro menor, um peso morto que suas divisões teriam de salvar repetidas vezes na África, nos Balcãs e finalmente na própria Itália. Até Franco, o caudillo espanhol, que devia aos nazistas sua vitória na Guerra Civil, resistiu às pressões para entrar na guerra. Entre 1939 e 1941, enquanto Hitler cortejava Madrid, o general espanhol manteve-se à margem, calculista. As circunstâncias, porém, logo criariam um cenário onde até os mais relutantes seriam arrastados para o abismo. Ele subestimou grotescamente a capacidade de resistência de um povo que, apesar das purgas de Stalin, ainda conservava uma resiliência forjada em séculos de invasões estrangeiras. O próprio inverno russo, esse aliado implacável que já havia dizimado as legiões de Napoleão, foi tratado como um detalhe secundário nos cálculos do Führer. Enquanto generais como Guderian e Manstein alertavam para os riscos de uma campanha prolongada em território tão vasto e hostil, Hitler, embriagado por suas vitórias relâmpago na Europa Ocidental, descartou suas objeções como derrotismo. A operação foi lançada em 22 de junho de 1941. Com 3 milhões de soldados alemães e seus aliados avançando em uma frente de quase 3.000 quilômetros, como uma maré humana blindada que parecia imparável, nos primeiros meses, o plano pareceu funcionar à perfeição. O Exército Vermelho, pego de surpresa e desorganizado pelas purgas fatalistas, recuou em desordem. Divisões inteiras foram cercadas e aniquiladas em bolsões como Minsk e Smolensk, enquanto milhões de prisioneiros eram enviados para campos na Alemanha.
onde a maioria morreria de fome, doenças ou execuções sumárias. Em setembro, as tropas alemãs já avistavam as cúpulas do Kremlin através de seus binóculos e Hitler, em seu quartel-general na Prússia Oriental, ordenava que os arquitetos preparassem planos para a reconstrução de Moscou como uma cidade germânica, com a Praça Vermelha transformada em um monumento ao triunfo do Reich. Mas foi nesse momento de aparente triunfo que as primeiras rachaduras surgiram. A resistência soviética, longe de se desintegrar, endureceu. Fábricas foram desmontadas e realocadas além dos Urais, enquanto civis, homens, mulheres e até crianças, cavavam trincheiras e preparavam coquetéis Molotov com o que tinham à mão. Stalin, inicialmente paralisado pelo choque, recuperou-se e ordenou a política de terra arrasada, negando aos invasores qualquer recurso que pudesse ser útil, e então veio o inverno. As temperaturas despencaram para menos 30 graus Celsius, menos 40 graus Celsius. Os motores dos tanques congelavam, a graxa dos canhões solidificava e os soldados alemães, equipados para uma guerra relâmpago de verão, começaram a morrer aos milhares por congelamento. Os suprimentos que dependiam de uma logística já sobrecarregada simplesmente não chegavam. Enquanto isso, as divisões soviéticas, adaptadas ao clima e reforçadas por tropas siberianas, lançavam contra-ataques ferozes. Hitler, porém, recusou-se a admitir o óbvio. Quando generais como von Bock e von Rundstedt pediram permissão para recuar e consolidar posições, foram demitidos ou transferidos. O Führer, isolado em seu bunker, insistia em ordens impossíveis, não ceder um único centímetro de terreno. Era a mesma teimosia que o levaria, meses depois, a proibir a retirada de Stalingrado, mesmo quando o 6º Exército de Paulus estava cercado e condenado. A operação, que deveria ter sido um golpe decisivo, transformou-se em um pesadelo estratégico. Em dezembro de 1941, o Exército Vermelho lançou uma ofensiva massiva que empurrou os alemães para trás de Moscou, infligindo-lhes a primeira grande derrota da guerra. O mito da invencibilidade da Wehrmacht estava quebrado. E pior, ao abrir uma segunda frente no leste, Hitler havia cometido o erro fatal de dividir suas forças exatamente quando ainda poderia ter esmagado a Grã-Bretanha. A Luftwaffe, que antes concentrava seus esforços sobre as cidades britânicas, agora era desviada para apoiar o avanço no leste. A marinha alemã, já sobrecarregada, viu seus recursos drenados para proteger as linhas de suprimento no Báltico e no Mar Negro. Enquanto isso, os britânicos, que Hitler ainda acreditava estarem à beira do colapso moral, usavam o respiro para fortalecer suas defesas. Receber ajuda americana através do Led-Lease e preparar o terreno para a entrada dos Estados Unidos no conflito. Quando os japoneses atacaram Pearl Harbor em dezembro de 1941, Hitler, em um gesto de solidariedade ideológica mais do que estratégica, declarou guerra aos Estados Unidos, selando o destino do eixo. O que começou como uma campanha para esmagar o judeu-bolchevismo, em algumas semanas transformou-se em uma guerra de atrito que drenaria a Alemanha até a exaustão. E o pior ainda estava por vir, porque se Hitler havia subestimado a URSS, ele também superestimara a lealdade de seus próprios aliados. A Itália, já cambaleante, mostrava sinais de colapso iminente. A Romênia, a Hungria e até a Finlândia, que lutava mais por seus próprios interesses do que pela causa nazista, começavam a questionar o custo de sua aliança com Berlim. Enquanto isso, no próprio coração do Reich, a máquina de guerra nazista começava a rangir. A escassez de alimentos levava a racionamentos cada vez mais drásticos, e os bombardeios aliados, que antes eram esporádicos, agora caíam sobre as cidades alemãs com uma precisão e frequência devastadoras. A população, que um dia aplaudira o Führer nas praças públicas, agora murmurava contra a guerra interminável. E, no entanto, mesmo diante desse quadro desolador, Hitler persistia. Sua fé inquebrantável na vitória final, alimentada por um fanatismo que confundia desejo com realidade, o levava a ignorar os fatos mais óbvios. Enquanto seus generais imploravam por paz negociada ou ao menos por uma estratégia defensiva, ele insistia em ofensivas impossíveis, a retomada de Stalingrado, a conquista do Cáucaso, a defesa a qualquer custo de cada palmo de território. Era como se, tendo apostado tudo no jogo, ele preferisse ver a mesa virar do que admitir que havia perdido. E assim, passo a passo, a Alemanha foi arrastada para o abismo que o próprio Hitler cavara com suas próprias mãos. Mas o que Hitler jamais levou em conta, ou deliberadamente ignorou, foi a capacidade quase sobre-humana do Exército Vermelho de absorver perdas catastróficas e ainda assim resistir. Centenas de milhares de soldados soviéticos caíram em julho, agosto, setembro e outubro de 1941,
Mas quando o inverno mais cruel se abateu, lá estavam eles, firmes nas portas de Moscou e Leningrado, como um muro de carne e aço que se recusava a ruir. Era como se a própria terra russa se negasse a ser conquistada, repetindo, em escala ainda mais devastadora, o mesmo script que havia destruído Napoleão em 1812. E no entanto Hitler, o autoproclamado gênio estratégico, não apenas falhou em aprender com a história, como insistiu em reescrevê-la com sangue alemão. A Operação Barbarossa não foi, como alguns gostam de pintar, um capricho solitário de um ditador enlouquecido. Pelo contrário, a invasão da União Soviética contou com o apoio entusiástico da maioria dos generais da Wehrmacht, muitos deles veteranos da Primeira Guerra Mundial, que ainda saboreavam as vitórias esmagadoras sobre o Império Russo nas batalhas de Tannenberg e dos Lagos Mazúrios. Eles acreditavam, quase como um artigo de fé, que a máquina de guerra soviética seria tão frágil quanto a czarista. Alguns hesitaram diante dos detalhes mais brutais do plano, a guerra de extermínio que Hitler exigia, formalizada no infame Decreto Barbarossa assinado por Keitel em 13 de maio de 1941, 6 semanas antes do primeiro tiro. Mas hesitar não era o mesmo que resistir. Quando as divisões alemãs cruzaram a fronteira em 22 de junho, 3 milhões de homens marchando em direção ao que imaginavam ser uma vitória fácil. Poucos entre os altos comandantes questionaram o curso que tomavam. Afinal, quem ousaria duvidar quando o próprio Blitzkrieg parecia confirmar, a cada cidade tomada, a cada centena de milhares de prisioneiros soviéticos, que o destino da Europa estava selado? Por quase 4 meses a campanha foi um triunfo ininterrupto. Minsk caiu. Kiev foi cercada e esmagada. O Exército Vermelho, apesar de suas perdas colossais, recuava, mas não desmoronava. E então, como motor que gira em falso até superaquecer, a máquina de guerra alemã começou a engasgar. Em setembro e outubro, as linhas de suprimento se esticaram até o limite, os tanques ficaram sem combustível, e os soldados, exaustos, depararam-se com uma resistência que, de repentina, parecia renascer das cinzas. Moscou e Leningrado, os prêmios finais, permaneceram fora de alcance. O inverno não apenas chegou, ele desceu como um verdugo. E aqui, mais uma vez, a arrogância de Hitler revelou-se fatal. Convencido de que o soldado alemão, endurecido pela raça ariana, suportaria o frio com estoicismo, ele negligenciou o óbvio, o equipamento de inverno. Os resultados foram grotescos. Homens congelavam em suas trincheiras, dedos e dedos dos pés necrosavam, tanques imobilizavam-se na neve enquanto os motores se recusavam a ligar. O inverno de 1941 não foi apenas rigoroso, e foi o mais cruel do século XX na Rússia Ocidental, como se a própria natureza tivesse se aliado a Stalin. Mas mesmo assim, seria injusto atribuir toda a culpa ao clima. A derrota já estava escrita nos cálculos insanos de um homem que acreditava mais em sua própria mitologia do que na logística. Porque no final de 1941, o mundo pendia sobre um fio. Se Moscou e Leningrado tivessem caído, se Rommel tivesse tomado o canal de Suez enquanto as divisões alemãs avançavam sobre os campos petrolíferos do Cáucaso, a história poderia ter tomado um rumo muito diferente. O Império Britânico, asfixiado sem o petróleo do Oriente Médio e cortado de suas colônias, teria sido forçado a negociar. A Turquia, o Irã, o Iraque, todos teriam se curvado ao eixo. E Hitler, então, teria se tornado não apenas o senhor da Europa, mas o arquiteto de um novo século. Era esse o cenário que dançava em sua mente enquanto ele se instalava no Wolfsanschanze, seu bunker na floresta da Masúria. Uma fortaleza de concreto e paranoia onde as paredes tinham 2 metros de espessura e o ar cheirava a derrota disfarçada de inevitabilidade. Lá, entre os pinheiros sombrios do que hoje é a Polônia, Hitler governava seu império em colapso com uma rotina quase burocrática. Acordava, trabalhava um pouco, levava seus cães para passear, pastores alemães que, ao contrário de seus donos, não tinham ilusões sobre lealdade. As refeições eram comunais, mas o clima, cada vez mais tenso, refletia o curso da guerra. Não havia mais os brindes triunfais de 1940, quando a França caiu em semanas. Agora os generais chegavam do fronte com olheiras e relatórios que o Führer se recusava a ouvir, e foi nesse ambiente de desespero controlado que a máquina de extermínio nazista deu seu passo final. A solução final não era mais uma ideia abstrata, mas um plano em execução. Porque após as leis de Nuremberg, após a Kristallnacht, após os guetos e os fuzilamentos em massa nos territórios conquistados, uma pergunta persistia, e ganhava urgência à medida que o Reich se expandia para o leste. O que fazer com os judeus? A resposta, como tudo no Terceiro Reich, seria dada em sangue. E desta vez, não haveria volta.
A conquista da Polônia em 1939 selou o destino de 3,5 milhões de judeus que ali viviam, e com eles, o de toda a Europa. Não bastavam mais as humilhações sistemáticas, os espancamentos nas ruas ou a expropriação de bens. Agora, o regime precisava de uma solução definitiva. E assim, entre 1939 e 1941, a engenharia do extermínio foi sendo aperfeiçoada, passo a passo, com uma fria eficiência burocrática que ainda hoje horroriza. Primeiro, veio o cerco. Judeus poloneses foram empurrados para guetos em Varsóvia, Lodz, Cracóvia, verdadeiras armadilhas de fome, doença e desespero, onde a morte por inanição era apenas uma questão de tempo. Mas os nazistas não se contentavam com a agonia lenta. Enquanto isso, nos bastidores do poder, discutia-se destinos ainda mais sinistros, deportações em massa para lugares remotos, como a ilha de Madagascar, num plano tão absurdo quanto revelador da mentalidade do regime. Afinal, o que importava não era onde os judeus seriam enviados, mas como desapareceriam da Europa para sempre. Porém, a máquina de guerra nazista, embriagada por vitórias relâmpago na França, nos Países Baixos, nos Balcãs, já não se satisfazia com meias medidas. A invasão da União Soviética em junho de 1941, a Operação Barbarossa, não foi apenas uma campanha militar, mas o sinal verde para o genocídio em escala industrial. Atrás das linhas da Wehrmacht avançavam os Einsatzgruppen, esquadrões da morte da SS que fuzilavam judeus aos milhares em valas comuns na Ucrânia, na Bielorrússia, nos países bálticos. Mulheres, crianças, idosos, nenhum critério além da origem. E quando até mesmo os fuzilamentos em massa se mostravam lentos demais para a ambição nazista, surgiram os canhões de gás. Veículos selados onde as vítimas eram asfixiadas com monóxido de carbono, seus corpos jogados em fossas como lixo humano. Foi um salto curto, e lógico, daí para a solução final. Se os campos de concentração já existiam desde os anos 1930 como prisões para inimigos do Reich, por que não transformá-los em fábricas de morte? Por que não otimizar o processo, usando gás em câmaras especialmente projetadas, capazes de exterminar milhares por dia? Assim nasceram Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Chelmo, Majdanek, Belzec, nomes que hoje ecoam como sinônimos do mal absoluto. E foi em 20 de janeiro de 1942, numa vila elegante às margens do Lago Wannsee em Berlim, que 15 homens sentados à mesa selaram o destino de um continente. Não havia mais eufemismos nem planos de deportação. A ordem era clara: aniquilação total. A Conferência de Wannsee não foi o início do Holocausto, mas sua certidão de nascimento oficial. O momento em que o genocídio deixou de ser uma prática caótica para se tornar política de Estado, executada com a precisão de um relógio suíço. Alguns ainda tentam, hoje, diluir a responsabilidade de Hitler. Argumentam que o Führer teria delegado as decisões mais sombrias a seus subordinados Himmler, Heydrich, os carrascos da SS, como se o arquiteto do Terceiro Reich pudesse lavar as mãos do sangue que corria em seus próprios decretos. Mas as provas são irrefutáveis. Em dezembro de 1941, Hitler já havia dado luz verde à solução final em uma reunião com Himmler. Não precisava visitar os campos, nem assinar cada ordem de extermínio. Seu silêncio era cumplicidade, sua assinatura, desnecessária. O sistema nazista funcionava como uma extensão de sua vontade, e a vontade de Hitler, desde Mein Kampf, sempre foi uma só: erradicar os judeus da face da terra. Ironicamente, foi justamente quando o Reich atingiu o auge de sua arrogância, convencido de que a Europa estava de joelhos e de que ninguém ousaria julgá-lo, que as primeiras rachaduras apareceram. Enquanto burocratas discutiam logística em Wannsee, no fronte oriental, a Blitzkrieg engasgava. Moscou não caiu. Leningrado resistiu. E quando o inverno russo engoliu as divisões alemãs, seguindo-se a entrada dos Estados Unidos na guerra após Pearl Harbor, o destino da Alemanha já estava traçado. Os nazistas, porém, não recuariam. Pelo contrário, quanto mais a derrota se aproximava, mais frenética se tornava a matança. Era como se, na mente doentia de seus líderes, acelerar o genocídio pudesse, de alguma forma, garantir a vitória, mesmo que fosse apenas a vitória da destruição. Dareis tudo pela vitória? A pergunta, lançada como um desafio retórico, escondia uma verdade brutal. O que Hitler exigia não era sacrifício, mas aniquilação. Sob o manto da guerra total, o regime nazista transformou a Alemanha em uma máquina de devorar vidas, não apenas as dos soldados no fronte, mas as de milhões de poloneses, tchecos e trabalhadores escravizados, arrastados para fábricas e campos de trabalho onde a morte era tão certa quanto o nascer do sol.
enquanto o povo alemão apertava o cinturão, privando-se de alimentos e combustível. O verdadeiro preço da guerra era pago por aqueles cuja existência o próprio Führer havia condenado antes mesmo do primeiro tiro. E no centro desse inferno, Hitler se desintegrava. O homem que outrora calculava cada movimento com fria precisão agora agia como um jogador viciado, dobrando suas apostas em um jogo já perdido. As previsões de Walter Langer em A Mente de Adolf Hitler ganhavam contornos sinistros. O ditador oscila entre paroxismos de fúria e acessos de paranoia, demitindo generais por falhas imaginárias, promovendo e depois destruindo os mesmos homens conforme a maré da guerra. Entre 1939 e 1941, ele se gabava de ser o gênio por trás das vitórias relâmpago. A partir de 1942, cada derrota virava prova de traição. A ironia era cortante. Os mesmos comandantes que haviam executado suas ordens com lealdade cega, como Heinz Guderian, arquiteto dos Blitzkrieg que esmagaram a Europa, eram agora jogados ao fogo por não conseguirem o impossível. Hitler os afastava com desdém, só para reconvocá-los mais tarde, quando seus substitutos falhavam em realizar milagres. Era um ciclo de autodestruição disfarçado de estratégia, mas nenhum erro seu foi tão letal quanto Stalingrado. A cidade, mais que um objetivo militar, tornou-se um símbolo da obsessão doentia do Führer. Tomem a cidade a qualquer custo, ordenou a Friedrich Paulus, enquanto o 6º Exército Alemão afundava nas ruínas congeladas. Em setembro de 1942, a vitória parecia ao alcance. Em novembro, o Exército Vermelho fechava o cerco. E então veio a decisão que selaria o destino da Alemanha. Nenhum recuo, nenhuma rendição. Paulus suplicou por permissão para romper as linhas soviéticas e salvar o que restava de suas tropas. Hitler recusou. O resultado? 500.000 de soldados alemães e aliados do eixo transformados em cadáveres ou prisioneiros, um golpe do qual a Wehrmacht jamais se recuperaria. Stalingrado não foi uma batalha, foi um suicídio em massa decretado por um homem que preferia ver seu exército apodrecer a admitir derrota. E ainda assim, mesmo com a maré virando, Hitler insistia em jogar xadrez com as peças que lhe restavam. A muralha do Atlântico, suas fortificações colossais ao longo da costa francesa, era menos uma barreira invencível e mais um monumento à sua negação da realidade. Os aliados teriam que pensar 2 vezes antes de invadir? Sim, mas a existência daqueles bunkers já era uma confissão. O Führer sabia que a guerra estava perdida, mas recuaria antes de aceitá-lo. O mesmo valia para a ocupação da Itália em 1943, um movimento que adiou, mas não evitou, o colapso no Mediterrâneo. Cada ordem sua, cada diretiva delirante, revelava o mesmo padrão. Um homem aprisionado em seu próprio mito, incapaz de enxergar que o Terceiro Reich já era um cadáver ambulante. Até que em 20 de julho de 1944, a morte veio buscá-lo. Não pela mão dos soviéticos ou dos aliados, mas de seus próprios oficiais. Klaus von Stauffenberg e seus conspiradores colocaram uma bomba na Toca do Lobo, o quartel-general de Hitler na Prússia Oriental. A explosão estraçalhou a sala, matou um estenógrafo e feriu dezenas. Mas o Führer, protegido pelo peso maciço da mesa de carvalho, sobreviveu, mais uma vez, como se o destino se recusasse a libertar o mundo dele. Os conspiradores foram caçados, torturados e executados com uma crueldade que ultrapassava até os padrões da Gestapo. Hitler, porém, não saiu ileso. Seus tímpanos romperam, seu corpo já combalido por anos de drogas e estresse enfraqueceu ainda mais. As sequelas do atentado se somaram às suas doenças crônicas, transformando-o em uma sombra do tirano que um dia aterrorizou a Europa. E enquanto a Alemanha ardia, ele se recostava em seu delírio, convencido de que, se não pudesse vencer, arrastaria o mundo consigo para o abismo. Os estudos mais recentes dos historiadores revelam um quadro clínico tão perturbador quanto o colapso moral do homem que o portava. Hitler não era apenas um ditador em ruínas, mas um corpo em decomposição, assombrado por uma constelação de males que o transformavam, dia após dia, em prisioneiro de sua própria carne. Os estragos da explosão de julho de 1944, os tímpanos rompidos, os ferimentos nunca totalmente cicatrizados, eram apenas o prelúdio de um declínio muito mais profundo. Médicos e pesquisadores, ao dissecar seus registros e sintomas, traçaram um diagnóstico aterrador: Parkinson, sífilis, doença de Huntington. Distúrbios gastrointestinais crônicos que o deixavam retorcido de dor. Suas mãos, outrora firmes ao assinar decretos de morte, agora tremiam como folhas ao vento, traindo a fragilidade de um sistema nervoso em frangalhos. Mas se a natureza já o condenava, a ciência,
ou o que dela restava nas mãos de um charlatão, aceleraria sua queda. Dr. Theodor Morel, seu médico pessoal, não era um curandeiro, mas um alquimista dos tempos modernos, injetando no corpo do Fourier um coquetel tóxico de narcóticos, estimulantes e elixires duvidosos. Vitamina B em doses cavalaras, extrato de fígado de porco, anfetaminas, opiáceos, a lista era tão longa quanto absurda. Morel não tratava Hitler, ele o mantinha em um limbo químico, alternando entre euforia artificial e colapsos profundos, como um fantoche cujos fios eram puxados por seriga. Quando os aliados apertavam o cerco, o ditador já não era mais um homem, mas um viciado em decomposição, dependente das agulhas de Morel para simular a ilusão de comando. O contraste com o Fourier dos anos 1930 era grotesco. O orador inflamado, cujos discursos eletrizavam multidões, agora se arrastava pelos corredores do Wolfsangchance e, mais tarde, do bunker de Berlim, uma figura encurvada, de pele amarelada e olheiras fundas. Enquanto os exércitos soviéticos avançavam implacáveis pela Polônia e os aliados ocidentais rompiam as linhas na França, ele se refugiou na negação, transferindo a corte do Wolfsangchance para a chancelaria do Reich em novembro de 1944, uma retirada que era, na verdade, uma confissão de derrota. As divisões soviéticas estavam a apenas 15 quilômetros de distância quando as portas do complexo foram fechadas pela última vez. Berlim, a capital do Reich que deveria durar 1000 anos, tornará-se o túmulo de um regime que não sobreviveria a 12. O inverno de 1944 a 45 foi o prelúdio do apocalipse. Os aliados ocidentais atravessavam o Reno, os soviéticos, após libertarem a Ucrânia e a Polônia, adentravam a Alemanha como uma maré humana, esmagando tudo em seu caminho. Hitler, enclausurado no bunker, ordenava o impossível, que velhos de 60 anos e crianças de 15 pegassem em armas para defender uma causa já perdida. Sua última diretriz foi um decreto de insanidade, a política da terra arrasada, a ordem de queimar colheitas, envenenar poços, destruir pontes. Qualquer coisa que pudesse ser útil ao inimigo. Até seus generais mais leais hesitaram. Enquanto isso, no alto escalão, a traição fermentava. Himmler, o arquiteto do Holocausto, sondava em segredo uma rendição aos americanos e britânicos, qualquer coisa para evitar a forca soviética. Nos meses finais, o bunker virou um microcosmo do inferno. Hitler demitia ministros em acessos de fúria, culpando todos, menos a si mesmo, pelo desastre que ele próprio havia orquestrado. Em 16 de abril de 1945, as tropas soviéticas lançaram o assalto final a Berlim. 4 dias depois, o Fourier emergiu pela última vez à superfície não para liderar, mas para decorar o peito de adolescentes com condecorações de papel, enviando-os para morrer nas ruas. Foi seu adeus ao mundo acima do solo. Ao retornar ao subterrâneo, expulsou Morel, o homem que o mantivera artificialmente de pé por anos. Sem seu fornecedor de venenos, o corpo de Hitler começou a se rebelar. As dores se intensificaram, os tremores pioraram, a mente oscila entre paranoia e letargia. A abstinência, ironicamente, foi seu último carrasco. Enquanto a batalha rugia lá fora, o bunker se transformou em um teatro do absurdo. Oficiais bêbados dançavam nos salões superiores, sabendo que a escolha era entre a bala ou o cadafalso. Hitler, Eva Braun e os Goebbels jantavam em silêncio, como se o mundo não estivesse desabando sobre suas cabeças. Em 29 de abril, ele ditou seu testamento político, um documento tão vazio quanto seu legado. O homem que havia escrito Mein Kampf, um manifesto de ódio com centenas de páginas, resumiu seu adeus em poucas linhas rasas. Algumas disposições sobre quadros que deveriam ir para Linz, sua cidade natal, outros bens distribuídos entre o partido e o povo alemão, como se este ainda existisse. Goering e Himmler, seus antigos herdeiros, foram declarados traidores. Goebbels, o propagandista fanático, foi nomeado chanceler. Dönitz, o almirante, receberia a presidência. Era a dissolução simbólica do Führerprinzip, o cargo que concentrava todo o poder seria extinto com sua morte, como se o próprio conceito de tirania pudesse ser enterrado junto com ele. Naquela mesma noite, já casado com Eva Braun em uma cerimônia fúnebre, Hitler soube da morte de Mussolini, seu aliado, seu espelho. O corpo do Duce havia sido pendurado de cabeça para baixo em Milão, um aviso do que o aguardava. Não haveria rendição nem julgamento. Às 15h30 do dia 30 de abril, enquanto os canhões soviéticos sacudiam as paredes do bunker, ele mordeu uma cápsula de cianeto e disparou um tiro na têmpora. Tinham-se passado 56 anos desde seu nascimento em Braunau e 12 desde que, com promessas de grandeza, arrastara a Alemanha para o abismo.
Eva Braun, sua companheira de anos no anonimato, não hesitou. Com as mesmas cápsulas de cianeto que selaram o destino de Hitler, ela escolheu o veneno em vez da humilhação. Seus corpos foram arrastados pelos últimos leais do Führer até o jardim devastado da chancelaria do Reich, onde a gasolina derramada sobre eles pegou fogo sob o trovejar dos obuses soviéticos. As chamas consumiram a carne, mas não a memória nem as dúvidas. Dos restos carbonizados, pouco se recuperou. Fragmentos de ossos, dentes, uma mandíbula com obturações que, segundo relatos contraditórios, ora foram enterrados, ora escondidos, ora levados para Moscou como troféus macabros da vitória. Por décadas, a União Soviética guardou esses vestígios em segredo, alimentando teorias de que Hitler teria escapado, refugiado em algum canto da América do Sul ou além. Só em 1956, quando a Alemanha Ocidental emitiu um atestado de óbito, mais por formalidade do que por convicção, o mundo teve um documento oficial confirmando o que todos já sabiam: o monstro estava morto. Mas a morte não apaga o rastro. Um dia depois, no mesmo bunker asfixiante, Joseph Goebbels e sua mulher, Magda, repetiram o gesto final do Führer. Antes, porém, envenenaram os 6 filhos, um ato tão calculado quanto cruel, como se a herança do nazismo devesse ser levada ao túmulo sem testemunhas. Uma semana mais tarde, em Flensburg, o que restava do governo alemão assinou a rendição incondicional. A Europa finalmente silenciou suas armas. Mas o silêncio que se seguiu foi o de um continente em ruínas, com mais de 40 milhões de mortos espalhados de Stalingrado à Normandia, de Varsóvia a Dresden. Hitler, ironicamente, cumpriu sua promessa de grandeza, não como arquiteto de um império milenar, mas como carrasco de uma era. Quem foi, afinal, esse homem? Um produto de sua época ou um desvio monstruoso da história? Nasceu em 1889, filho de um funcionário aduaneiro austríaco e uma mãe que o mimou além da medida, em uma família onde a violência doméstica era tão comum quanto o ar que respiravam. Viena, nos anos que antecederam a Primeira Guerra, moldou seu ódio. Rejeitado pelas academias de arte, humilhado pela miséria, ele absorveu o antissemitismo barato das tabernas e o transformou em dogma. A trincheira depois lhe deu propósito, não como soldado, mas como mensageiro longe do fronte, onde a morte era real. Foi na Baviera do pós-guerra, entre veteranos amargurados e sonhadores de glória perdida, que seu talento para a demagogia floresceu. O partido nazista, então um bando de marginais, encontrou nele a voz que faltava, um orador que transformava ressentimento em êxtase, mentiras em verdades. A crise de 1929 foi seu trampolim. A Alemanha, prostrada pela inflação e pela vergonha de Versailles, abraçou o homem que prometia restaurar sua dignidade, mesmo que isso significasse esmagar judeus, comunistas, ciganos, homossexuais, qualquer um que não se encaixasse em sua visão doente de pureza. Antes mesmo da guerra, os sinais estavam lá: os campos de Dachau, as leis de Nuremberg, a Noite dos Cristais. Mas foi em 1941, quando as divisões Panzer rompem a fronteira soviética, que o inferno se abriu de vez. A Operação Barbarossa não era só uma invasão, era uma cruzada de extermínio. Na esteira dos soldados vinham os Einsatzgruppen, fuzilando civis a centenas de milhares. A fome foi usada como arma. E enquanto isso, nos arredores de Varsóvia e Auschwitz, a solução final tomava forma: 6 milhões de judeus assassinados com precisão burocrática, como se fosse uma linha de produção da morte. Hitler, porém, não sujou as próprias mãos com o sangue. Delegou o trabalho sujo a Himmler, a Heydrich, aos carrascos da SS, enquanto ele se perdia em mapas e delírios de vitória. Até que o inverno russo de 1941, a entrada dos Estados Unidos na guerra e a teimosia de Stalingrado provaram que seus sonhos eram feitos de papel. O Führer, então, refugiou-se no bunker, rodeado por generais que mentiam para poupar sua sanidade, enquanto o mundo que ele jurara dominar desabava sobre sua cabeça. Hoje seu nome é sinônimo do mal absoluto. Mas a pergunta persiste: ele foi o pior, ou apenas o mais eficiente em sua crueldade? Stalin enterrou milhões em gulags, Mao ceifou dezenas de milhões em sua revolução cultural. Todos, porém, compartilham uma característica: a capacidade de convencer multidões a marcharem para o abismo em nome de uma utopia. Hitler, no entanto, teve algo a mais, ou a menos. Não se contentou em matar. Quis apagar a humanidade de suas vítimas, reduzindo-as a cinzas e números. E é isso, talvez, que o torna único na galeria dos tiranos. Não foi apenas um assassino em massa, mas um destruidor de memórias. A história não o absolve. Nem deveria.